E então, gente, tudo tranquilo aí? Beleza? Já passamos pela parte 1 da dinâmica climática e agora vamos, então, para a parte 2 de dinâmica climática, né? Só lembrando que na parte 1 nós falamos sobre o quê? Falamos da atmosfera, falamos, então, das formas de condensação, falamos dos ventos e etc. Tá bom? Então, venham para cá e vamos recomeçar a nossa aula. No último momento, nós falamos sobre as condensações e precipitações e vimos o que? Rapidamente aqui, tá? Falamos sobre as chuvas, chuvas convectivas, chuvas frontais e chuvas orográficas, né? Vimos que a chuva na Amazônia é a chuva convectiva. Na maior parte do território é esse tipo de chuva, tá bom? Falamos da chuva frontal, que é típica do litoral, típica da região sul, por conta da chegada da massa de ar frio, que é a chuva, que é a massa polar. Chuvas frontais. E falamos da chuva orográfica, também chamada chuva de relevo, né? Aquela que as barreiras naturais próximas ao litoral, elas impedem e ou dificultam a penetração de massas de ar proveniente do oceano. Não esqueçam que ela promove chuva, então, a barlavento, litoral, e secas a sotavento. E destaquei para você, que então essas chuvas são de ocorrência no litoral com planaltos, tá? Aqui nós temos a Serra do Mar, da Mantiqueira, o Planalto da Borborema e etc. Destaquei para você a necessidade de relembrar sempre a presença das nuvens, tá? E em especial falei de cúmulo-nimbo, né? Mostrando então aqui a importância dessa relação com chuvas torrenciais, tempestades e granizo. Falando da chuva, então, orográfica, aqui no sertão nordestino, tá? Vamos pegar aqui. Chuva orográfica no nordeste, né? Ou seja, litoral, planície costeira, então ventos úmidos, barlavento, tá? Com chuva. E depois, ou seja, na vertente do Planalto, nós temos sotavento ou áreas secas. Bom, gente, então vejam só. Quando nós falamos em massas de ar, entendemos como sendo a massa de ar uma imensa porção da atmosfera que possui características próprias da área onde ela se formou. Que características são estas, professor? Quanto à temperatura e à pressão. Logo, ou elas podem ser quentes ou frias, ou podem ser úmidas ou secas. Professor Jackson, como é que eu vou adivinhar isso? Não vai adivinhar, você vai aprender, tá? Assim, ó, por exemplo, tá vendo a linha do Equador? Então, próximo à linha do Equador, formam-se as massas de ar equatoriais. Por isso aqui, ó, equatorial, 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 tá vendo? Então, ó, as massas de ar equatoriais se formam próximo ao Equador. As massas de ar tropicais, próximo ao trópico. E as massas de ar polares, obviamente, né, vêm das regiões mais frias. Bom, então, a área de origem é o quê? Ó, próximo ao Equador é a equatorial atlântica, em cima do Atlântico. Aqui eu tenho a equatorial continental, em cima do continente. Equatorial pacífica, em cima do Pacífico. E assim vale para as tropicais, ó. Tropical atlântica, tropical continental, tropical pacífica. Tá vendo? Vale para as polares, polar atlântica, polar pacífica, etc. O que eu quero que vocês lembrem é o seguinte. As massas de ar equatoriais e as massas de ar tropicais são massas de ar quentes, tá bom? E as massas de ar polares são frias. Beleza? Gravou aí? Equatoriais, tropicais, normalmente são massas de ar quentes. E quando se trata das massas polares, são frias. Isso é óbvio, né? Mas, vamos lembrar o seguinte. Professor, e quanto à umidade? Ó, quando a massa de ar se forma em cima dos oceanos, elas são sempre úmidas, seja no Atlântico ou no Pacífico. Quando as massas de ar se formam em cima dos continentes, normalmente ela é seca. Qual é a exceção? Quando a massa de ar é formada em cima de áreas onde tenham densas redes hidrográficas, florestas densas, onde o processo de evapotranspiração é intenso. Aqui, ó, um exemplo típico, tá bom? Então vejam que a
as características dessas massas de ar, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó, equatorial atlântica, quente e úmida. Equatorial continental, quente e úmida. Equatorial pacífica, quente e úmida. Tropical atlântica, quente e úmida. A tropical pacífica, gente, ó, no Pacífico, quente e úmida. Aí fique atento porque você tem uma tropical continental, essa aqui, ó, tropical continental quente e seca. Professor, por que ela é seca? Porque ela se forma aqui numa região seca, que é a depressão, então, do Chaco. É a região do Chaco, fica no norte do Paraguai, parte da Argentina e parte, então, também da Bolívia. Tá bom? Então, ó, o Chaco, Paraguai, parte da Bolívia, parte da Argentina, a região seca. Então, essa massa de ar, ela é seca. Tá bom? A área de atuação. Veja que a Equatorial Atlântica atua no litoral norte, tá vendo? Essa Equatorial Atlântica aqui, ela é conhecida com os ventos alísios de nordeste, né, que vem do Trópico de Câncer para o Equador. A massa tropical atlântica, ela atua o ano inteiro no litoral oriental, tá vendo? Ó, litoral oriental e litoral meridional também, tá vendo? Não esqueça, essa massa de ar, ela não chega aqui, ó, no litoral norte, tá bom? Então, a tropical atlântica, ela atua o ano inteiro, ok? A equatorial continental atua o ano inteiro, ela é úmida, ou seja, ela está aqui, ó, na região ocidental da Amazônia, muita umidade aqui, tá bom? E aí, a tropical continental é seca, ok? E eu quero destacar o seguinte, ó, tanto a equatorial pacífica quanto a tropical pacífica e a polar pacífica não atuam em território brasileiro, haja vista a presença da Cordilheira dos Andes, tá bom? Então, essas massas de ar não atuam em território brasileiro. Beleza, gente? Tranquilo? Professor, ficou faltando falar uma? Claro, propositalmente. Qual foi, professor? A massa polar atlântica. Essa massa polar, lembrem-se, é uma massa fria e úmida. Ela atua no período de outono e inverno. Inverno, tá bom? Então, essa massa de ar, quando sai da região subantártida e passa ali pela Patagônia, na Argentina, enfim, essa massa de ar, quando chega aqui, ó, no Uruguai e no Rio Grande do Sul, essa massa de ar vai se dividir em 3 ramos. Ó, esse é o primeiro ramo, tá vendo? Então, esse é o primeiro ramo. O que vai acontecer com esse primeiro ramo? Aí você tem, ó, frente fria se encontrando com frente quente, tá vendo? Então, aqui, nesse momento, gente, acontecerão as chuvas frontais. Tá legal? Ah, professor, então as chuvas frontais, típica do outono e inverno? Exatamente. Por conta da massa polar atlântica? Exatamente. Ah, entendi. Só isso, professor? Não, esse é o primeiro ramo. Cadê o primeiro ramo? Tá aqui, ó. Agora veja o segundo, entra pelo Uruguai. Esse segundo ramo chega no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Provoca o quê? Provoca geada, provoca neve. Não esqueçam, neve nas regiões mais elevadas. É a região serrana, porque tem a combinação da altitude com o distanciamento do Equador. Tá? Esse ar frio do segundo ramo chega até o sudeste e provoca as famosas ondas de frio na região de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E o terceiro ramo, que é esse aqui, ele aproveita aqui, ó, Cordilheira de um lado. O Planalto brasileiro está bem aqui, né? Aqui você tem um Planalto arenito basáltico meridional, aqui tem um Planalto central. Então fica um corredor que vai favorecer a incursão. Professor, que nome é esse? Incursão é deslocamento, ou seja, é quando o ramo vai lá, ó, ele chega na Amazônia, tá vendo? Quando então a massa equatorial continental sai, fica um vácuo aqui. Aí chega a massa polar atlântica. Aí provoca, sabe o quê? A queda da temperatura na região norte. Como a região norte tem uma média de 28 graus, que é a média da temperatura na região norte, quando essa massa de ar chega, a temperatura cai para 10 graus ou abaixo de 10. E aí, então, fica assim uma semana aproximadamente com temperaturas mais baixas, tá bom? É um fenômeno chamado de friagem. Então, a friagem
é a queda brusca da temperatura na Amazônia Ocidental, provocada por um dos ramos da massa polar atlântica. Ok? Então veja por que o professor Jacques deixou para falar da massa polar atlântica por último. Por quê? Porque ela, vejam, primeiro, ó, é ela quem provoca as friagens da Amazônia, é ela quem provoca as chuvas frontais no litoral e é ela que provoca a geada e neve na região sul. E não esqueçam, as inversões térmicas no sul e sudeste. Professor, o que é que eu tenho que lembrar dessa massa de ar polar atlântica? Que ela atua no outono e inverno. Quando, professor, aparece, então, um mapa com massas de ar, eu vou sempre identificar a massa polar atlântica, cuidado com isso, tá bom? Veja aqui, ó, você vai ficar ligado, muito ligado nisso aqui, ó, Brasil, massas de ar, tá vendo? Eu coloquei 2 mapinhas, no verão e no inverno. Nas questões, não vem o nome verão ou inverno, mas para você descobrir, tá no verão, tá no inverno, é só você ficar ligado aqui, ó, que no verão a massa polar atlântica não chega. Pegou essa dica? Ó, no verão a massa polar atlântica ela praticamente não chega aqui no território brasileiro. Então, se o mapa vem com a presença da massa polar atlântica, principalmente assim, ó, chegando até aqui na região norte, estamos diante então da massa polar atlântica, estamos diante de um mapinha mostrando o inverno. Tranquilo, gente? Massas de ar. Então, quais são as massas de ar que atuam no Brasil? Vamos lembrar? Equatorial Atlântica, sim, professor? Sim. Equatorial Continental, sim. Massa Tropical Atlântica, sim. Massa Polar Atlântica, sim. Tropical Continental, professor? Sim, ela atua em território brasileiro. Mas não esqueça que ela é seca. Onde ela forma depressão do Chaco, tá? Região Paraguai, parte da Bolívia e parte da Argentina. Tranquilo, galera? Beleza, né? Aí vejam só, gente. Massas de ar. Existem, então, alguns fenômenos, né, que vocês precisam conhecer. Mas para isso, vamos diferenciar aqui o seguinte, tá? Eu falei em massas de ar. Veja que agora eu vou falar de frente. Professor, o que é frente? Vamos lá. Tá vendo aqui a setinha, massa tropical atlântica? Então aqui é a massa, tá vendo? O que é a frente? É essa parte aqui, ó. É a extremidade da massa de ar. Tá vendo? Então, ó, massa polar atlântica, tá vendo? Então o que é a frente? É essa extremidade aqui. Tá certo? Então vejam só, quando nós falamos em frentes, tem frente quente e frente fria. A frente quente é representada por esse símbolo aqui, tá vendo? Aqui, ó. Então, é uma frente que tem deslocamento normal e na América do Sul ela atua de noroeste para sudeste. Às vezes de norte para sul, porque o norte é a região mais quente, né? Então, quando nós falamos em frente quente, tá aqui, ó, esse símbolozinho vermelho. A frente fria é representada por isso aqui, tá vendo? Então, nós temos, olha só, um momento onde, por exemplo, ar quente, a frente fria se chocou com frente quente. Então, aqui gera uma área praticamente onde eu tenho um B. Quem lembra de B? De baixa pressão. Né? Baixa pressão. Uma área quente, onde atrai ventos frios. Está vendo? O ar frio ó, chega e empurra o ar quente e forma uma zona de encontro que vai, mais tarde, provocar, então, que as precipitações. Bom, mas deixa eu mostrar para vocês, tá? Deslocamento aqui, ó, pronto. O que é que eu vejo aqui, ó? Estou vendo a América do Sul, tá vendo? Ó, não esqueçam, B quer dizer o quê? Baixa pressão, ó. Baixa pressão, baixa pressão, tá vendo? Olha aqui aquelas linhas chamadas de isotérmicas, ó. Perdão, isobáricas, né? Aquelas linhas que falam sobre, então, a pressão atmosférica, tá vendo? Bom, então eu estou vendo aqui, ó, o símbolo que é isso, pessoal. Esse símbolo aqui representa o quê? Uma frente fria, tá vendo? Aqui eu tenho, ó, uma área quente, frente quente, por isso tem aqui baixa temperatura, e aqui, ó, uma frente fria, tá vendo? Bom, atuando onde? Vejam só, aqui na região sul, tá vendo? Região sul, ó,
região sul, Rio Grande do Sul. Olha como está bem cheio aqui, ó. Santa Catarina, tá vendo? Paraná, frente fria. Não esqueça que essa frente fria, então, vejam, é representada por qual símbolo? Ó, símbolozinho aqui, tá vendo? Piramidezinha. Legal? Bom, então, aqui na América do Sul, normalmente ela se desloca do sudeste para o nordeste, sudoeste para o nordeste. Mas não esqueçam que as frentes frias são típicas do outono e inverno. Então, se eu tenho aqui, ó, frente fria, outono e inverno. Ah, professor, por quê? Porque eu tenho a massa polar atlântica que atua nesse período. Que é uma região, uma massa de ar que vem ali da Patagônia, sul da Argentina, sul da América do Sul, já em contato lá com a Antártida, ou região subantártica, tá bom? Então, o que acontece? Essa dinâmica das massas de ar, elas são provocadas pelas variações barométricas. O que é uma variação barométrica, professor? Lembra de barômetro, aparelho que mede a pressão. Então, são as diferenças de pressão atmosférica, gente. Por outro lado, vejam, o encontro de um ar quente, tá, com um ar frio, isso vai repercutir na precipitação. Vai chover. Tranquilo? Bom, e aí eu tenho uma curiosidade para vocês. Está aqui, ó. Tá vendo? Ó, massa polar, se ela está chegando, entrando na região sul, eu vou dizer o quê? Que é inverno. Tá bom? Se ela é inverno, gente, nós temos então a massa polar atlântica. Tá? Olha aqui o sentido da massa polar atlântica. E aqui eu tenho a massa tropical. Essa massa tropical é aquela massa que vem, então, do Oceano Atlântico, a massa tropical atlântica, tá? Então, ó, uma frente fria, frente à extremidade da massa de ar. Olha aqui, ó, segundo o mapa, eu tenho, ó, massa de ar polar, ó, massa de ar polar, tá vendo? Então, ó, onde está chegando? Região sul, mais uma vez. Aí veja aqui, ó, um mapinha do Instituto Climatempo, tá? Você vai ficar ligado nisso aqui, ó. Ó, imagem de satélite GOES 13. Olha a data, tá? Fique ligado na data, 29/4/2016, foi colocado aqui. Mês 4, que mês é? Abril. Estamos em qual estação? Vamos lembrar? Ó, dezembro começa verão, termina em março. Março começa outono, março, abril, tá? Março, abril, maio, né? Então, junho, nós estamos praticamente no período de outono, já quase chegando no inverno. Então, olha aqui, ó, ele traz, ó, A para mostrar o quê? A alta pressão. Olha aqui, que massa de ar é essa? Ó, raminho que vem para o litoral, raminho que entra na região, então, meridional, raminho que chega até a Amazônia. Então, tá dizendo, ei, aqui é uma frente fria, tá vendo? Então, que frente fria é essa? Essa é a famosa massa de ar polar atlântica. Tá vendo, gente? Então, sempre lembrar que se eu tenho algum mecanismo aqui, ó, na linha do Equador, eu vou estar falando da zona de convergência intertropical, tá bom? Próximo Equador que você viu. Se eu tenho uma massinha de ar aqui na região sul, eu estou diante da massa polar atlântica. Tranquilo, gente? Ok, né? Bom, gente, então, as massas de ar vão se deslocando devido ao processo de evaporação, diferença de temperatura e etc. O que eu quero mostrar para você agora, veja só. Existe um fenômeno chamado rios voadores, tá bom? Veja só. Esses rios voadores estão intimamente ligados aqui ao transporte de vapor de água que, então, está presente na América do Sul. E quando eu falo da América do Sul, nós estamos falando praticamente da região norte, tá vendo? Então, como é que esse fenômeno acontece? Vamos começar aqui, ó, seguindo as etapas, tá vendo? Vamos lá então, ó. Momento 1. O vento se carrega de umidade na faixa equatorial do Oceano Atlântico e vai para a região da floresta amazônica, tá vendo? Ó, então, evaporou, vem para onde? Para a Amazônia. Olha as nuvens carregadas de umidade. O que é que vai acontecer? Na região norte, nós vamos ter o quê? O despejo desse vapor de água. Aí vejam lá, ó. A evapotranspiração e a condensação sobre a Amazônia faz com que haja sucção dos ventos alísios. Os ventos alísios são os que sobram dos trópicos para o Equador, né?
bombeando os ventos para o interior do continente, fazendo mover os rios voadores e gerando chuvas. Ou seja, vem para aqui os ventos alisos. Então, lembrado que os ventos alisos são os ventos que sobram dos trópicos para o Equador. Eles trazem umidade para aqui. Tá? Então, eles vêm daqui, ó, daqui para cá, tá vendo? Através desse fenômeno aqui. Chegou aqui, muita umidade. O que é que vai acontecer? Esses ventos aqui, tá? Carregados de umidade, vão se deslocar para aqui, ó. Ou seja, essa umidade vem para aqui. Vai se chocar com a Cordilheira dos Andes. Vamos ver o momento 3? A umidade vai para o oeste, que é isso aqui, ó, o oeste, o ocidente. Tá? Sentido Cordilheira dos Andes. Ao passar pela floresta, há uma recirculação do vapor de água. Quer dizer, passa pela floresta, carrega de vapor de água e aí bate na Cordilheira dos Andes e volta para dentro do território brasileiro. Momento 4. Ao chegar à cordilheira, parte da umidade se precipita, formando cachoeira dos rios da Amazônia. Não esqueça que o Amazonas nasce, então, lá na Cordilheira dos Andes, ok? Momento 5. Parte da umidade, ao chegar aos Andes, é bloqueada, retorna ao Brasil. Quer dizer, bateu ali nos Andes e volta, né? Então, retorna ao Brasil por meio dos rios voadores e se dirige às regiões, ó, Centro-Oeste, região Sudeste, região Sul. Então, aqui vai o que? Provocando o quê? Chuvas nessa região. Os rios voadores se alimentam dos reservatórios de água do Sudeste e da região Sul, se dispersando nos países do Cone Sul. Quer dizer, carrega de umidade, chega aqui na Bacia do Prata, né? A Bacia do Prata, que envolve os rios Paraguai, Paraná e Uruguai, e os lençóis freáticos, né? Não esqueça que os lençóis freáticos também participam desse processo, tá? Carrega umidade. E aí, então, qual o problema, gente? O problema é que, com o desmatamento da Amazônia, os rios voadores sofrerão alterações, tá bom? Então, não esqueçam que nessa região você tem a floresta amazônica, instalada sobre uma imensa quantidade de água, tanto da bacia amazônica quanto do aquífero, lembra, Alter do Chão ou Grande Amazônia, tá? Então, essa vegetação absorve a umidade do subsolo e do Oceano Atlântico e a lança na forma de vapor na atmosfera, né? Gerando correntes aéreas que exportam chuvas para longe, tá bom? Onde a floresta cresce, chove. E se você retira a floresta, perde a umidade e, consequentemente, perde, então, aí a concentração de chuvas. Tranquilo? Explicadinho, rios voadores